dia a todos. Obrigada pelo convite ao Cindy Lojas. Obrigado também aqui aos meus parceiros, o Diogo e o Alexandre, são parceiros aí que a gente interage bastante, né? E principalmente aí depois que a gente entrou nessa pandemia, a gente tem trabalhado aí em várias ações nesse sentido. Então, fico super feliz de estar aqui a convite do Marcelo. E falar um pouquinho sobre esse tema que é bem relevante aí, que é a digitalização ou a transformação digital dos negócios, né? E trabalhando no Sebrae, enfim, a gente vê o quanto isso é importante, principalmente nesse momento agora, que é inserir esses negócios, né? Muitos deles, a maioria, enfim, que estavam fora dessa questão digital, nessa digitalização, e que tem ajudado aí também muitos pequenos negócios a também, nesse momento mais complexo que a gente está aí de comércio fechado, enfim, e essa questão do digital, então, tem trazido outras formas, né, das empresas, enfim, chegarem aos seus clientes e também conseguirem vender, enfim. Eu vou começar trazendo alguns números aqui para a gente entrar um pouquinho nesse cenário, né, do varejo. O Sebrae, ele faz uma pesquisa, uma sondagem, que no início da pandemia ela começou semanal, agora a gente está fazendo um olhar mais mensal, que é justamente para acompanhar o que está acontecendo tanto aqui em todos os setores da economia no Rio Grande do Sul, e aqui eu vou me deter a alguns números específicos do varejo. Então, mas eu quero também trazer uma mensagem aí mais otimista, né, que tem muitas formas da gente trabalhar, e também mais ao longo aqui eu também vou trazer algumas dicas aí do que esses pequenos negócios podem também estar fazendo para ajudar nessa digitalização, né? Bom, a nossa última pesquisa, ela foi coletada e feita aí com empresários no pequenas empresas no Rio Grande do Sul, de 17 de junho a 25 de junho, então foi nesse período, mais agora para o final de junho. A gente teve uma participação, então, de todos os setores, indústria, comércio, serviços, né, da economia, e nessa sondagem, fazendo esse corte do varejo, no momento da pesquisa, 87% do comércio estava funcionando. Então, a gente ainda pegou aquele período, principalmente, claro que ela é estadual, né, mas aqui em Porto Alegre, agora a gente está com o varejo aí fechado, né, e a gente tem alguns números, claro, eles não são bons, digamos, mas a gente tem uma visão otimista aí para essa retomada. Então, nesse período, 70% das empresas diminuíram o faturamento, né, então isso reflete toda essa questão da pandemia e das dificuldades, enfim, e com relação à expectativa para os próximos 30 dias aí, então 57% das empresas tinham, no caso, uma expectativa de manter, então, os seus negócios, enfim, né, nesse sentido também de estar conseguindo vender, enfim, chegar nos seus clientes, 13% de se reposicionar, 10% expandir e 9% aqui um percentual de redução. Então, a gente aqui também vê que tem uma tendência aí dos negócios olharem para essa questão do reposicionamento, né, e isso é bem importante, né, de ver novas formas que esses negócios consigam, então, chegar nos seus clientes. Também tem um dado aqui que é com relação às principais necessidades, ela continua sendo capital de giro, então todas as pesquisas têm trazido muito forte essa questão de crédito, que inclusive tem aí todo um trabalho também do Cindy Lojas com relação a isso, né? Mas tem dois pontos que eu trago como bastante interessantes, que cresceram, enfim, de necessidades, que é, somando os dois, dá mais de 50%, que é análise de tendências e perspectivas de mercado. Então, os empresários estão atentos a isso, e isso é bem relevante, né? E tem muito material, conteúdo, enfim, e formas também desses empresários
buscarem também essas tendências, né? E também com relação ao comportamento do consumidor, que é um ponto aí que a gente vem notando também mudanças no comportamento do consumidor e que algumas elas devem se manter pós-pandemia e que são importantes também esse empresário do varejo estar também ligado e conectado a isso, né? Também saiu uma análise do Google essa semana, onde eles colocaram 7 áreas que foram impactadas e que com certeza não serão as mesmas no pós-pandemia. E uma também está relacionada à questão do consumo, então cito aqui essa questão novamente, né? Porque a gente tem pessoas mais em casa, e isso tem uma tendência muito grande de se continuar com teletrabalho, e as decisões de consumo, elas passam também a ter um compartilhamento maior da família nessas decisões de compra. Então, isso é também um ponto relevante. E também a questão do crescimento e da consciência do consumo local, que é também uma questão que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul também bem forte, compre do local, né? Enfim, e isso tem crescido porque as pessoas têm se importado mais com essa questão de compre do negócio do bairro, compre local, compre do pequeno, enfim, então esses movimentos também têm crescido. E também tem uma questão que é interessante, as pessoas começaram a se dar conta do excesso de consumo ficando mais em casa, então isso também é um ponto aí a ser considerado. E também a questão da logística doméstica, que veio forte, e que também traz uma questão que o varejo antecipou uns 3 anos aí na questão dessa digitalização, e que as pessoas elas estão sentindo-se mais seguras em comprar online e estão usando mais delivery. Claro que ainda as vendas online elas eram 6% antes da pandemia no Brasil, então não é comparado à compra física, mas tem uma questão importante que é geralmente a compra física ela está aliada a uma presença digital. Então, geralmente, o consumidor ele vê no online e compra no físico, mas também tem uma tendência, com certeza, de crescer, mesmo pós-pandemia, essas vendas online, né? Então, esses dados acho que são relevantes para a gente debater aí ao longo do tempo. E ontem também saiu um dado da pesquisa do IBGE, que comparou aí no Rio Grande do Sul as vendas do varejo com relação a maio e abril, e teve um crescimento aí que é uma questão positiva de maio comparado a abril. Claro que abril ele tem, digamos, uma baixa, né, nesse crescimento de vendas, então tu faz um comparativo aí com um mês que teve baixa, mas mesmo assim é relevante esse crescimento e também traz um otimismo aí para o varejo, um crescimento de 17% de um mês comparado ao outro. Então, trouxe esses dados aqui para a gente iniciar e depois eu acho que a gente entra em alguns pontos relevantes que eu também quero trazer aqui, que é questões de como o varejo pode inovar em questões simples, né? Há algumas ferramentas aí digitais que a gente tem, inclusive sem custo, enfim, e alguns outros pontos, como essa questão que eu comentei do perfil do consumidor, a questão dos concorrentes, a questão do uso de dados pelas empresas, enfim.